Beleza, cultura, aventura. Os melhores destinos oferecem todos os três. E então, surpreendem você com mais. Se você está viajando sozinho, com amigos ou com família, estes lugares entregam. A única parte difícil? Escolher apenas um. Todos afluem a Mykonos e Santorini. Mas e se a ilha grega com mais alma fosse uma da qual nunca ouviu falar? Tinos, Grécia, fica apenas a uma viagem de ferry, mas parece um mundo à parte, com aldeias de mármore, energia artística e uma profunda presença espiritual. Tinos combina o sagrado e o sereno. Conhecida pelos seus mestres escultores de mármore, Pyrgos é uma aldeia de vielas de pedra brilhantes e arte ao ar livre. Quase todas as casas, portas e fontes são uma obra-prima de mármore, e o museu local celebra a longa linhagem artística da ilha. Peregrinos rastejam de joelhos, subindo um tapete vermelho para chegar a esta igreja, um dos santuários mais importantes do cristianismo ortodoxo. Seja devoto ou não, a atmosfera é profunda. Tinos é onde se ouve o vento, e não buzinas de carro. É onde se come torta de funcho numa taverna sem cardápio, e se bebe vinho da vinha do quintal do seu anfitrião. É a Grécia que ainda sussurra. E se as montanhas encontrassem o mar num drama de picos recortados e fiordes espelhados? O Parque Nacional de Lofoten, Noruega, é um confronto surreal de natureza ártica bruta. Localizado na parte ocidental do arquipélago de Lofoten, acima do Círculo Polar Ártico, é um paraíso de cristas de granito, vales profundos e oceano rugindo. Acessível apenas por caminhada ou barco, Horseidvika é uma praia como nenhuma outra. Areia branca fina como pó numa baía selvagem, rodeada por falésias imponentes. Poucos lugares na Terra combinam reclusão e majestade tão facilmente. Do cume de Ritten, os caminhantes são recompensados com vistas deslumbrantes sobre a praia de Kvalvika e o horizonte infinito do oceano. É um dos pontos mais fotogênicos do parque. Este parque é o mais jovem da Noruega, criado para proteger a natureza selvagem costeira antiga e intocada. Faz também parte da região dos fiordes da Noruega Ocidental, listada pela Unesco. O sol da meia-noite e as auroras boreais tornam-no um espetáculo durante todo o ano. Ao largo da costa oeste acidentada da Escócia, fica a ilha de Kol, uma ilha tranquila e varrida pelo vento, onde a natureza reina e o silêncio canta. Sem iluminação pública e com apenas 200 residentes, Kol é uma das primeiras ilhas Dark Sky do Reino Unido, um santuário para observadores de estrelas e para quem busca a solidão. Uma praia imaculada de areia branca, emoldurada por dunas e flores silvestres. Pode não ver vivalma durante horas, mas ouvirá aves marinhas, o vento e o sussurro calmante do Atlântico. Em noites límpidas, a Via Láctea se estende como um rio celestial acima. Com zero poluição luminosa, é um dos melhores lugares na Europa para ver as estrelas, e talvez até mesmo a aurora boreal. Pedale por estradas de uma só faixa, explore as ruínas da Idade do Ferro, ou simplesmente sente-se e observe como as focas brincam na arrebentação. Em Kol, o tempo abranda, e nessa lentidão, algo profundo e belo retorna. Já sonhou em banhar-se em fontes termais naturais enquanto contempla um litoral vulcânico? Bem-vindo a Ischia, Itália, o paraíso termal do Mar Tirreno. Ischia, Itália, é uma exuberante ilha vulcânica situada perto da costa de Nápoles, aninhada no Mar Tirreno. Ao contrário de sua vizinha glamurosa, Capri, Ischia oferece uma experiência italiana mais autêntica e relaxante, com menos multidões e mais águas curativas. A ilha é famosa por seus spas termais, alguns deles datando da época romana, alimentados pela atividade vulcânica subterrânea. Locais como os Jardins de Poseidon e o Parque Negombo oferecem piscinas termais ao ar livre, cercadas por falésias e vistas para o mar. A ilha também é coroada pelo Castelo Aragonese, uma fortaleza medieval situada em uma ilhota rochosa.
O encanto de Ischia reside na sua combinação de beleza natural e profundidade cultural. Vinhas exuberantes, pomares de limoeiros e tratorias familiares pontilham a ilha, enquanto praias de areia e costas acidentadas oferecem nados e caminhadas espetaculares. Não é de admirar que Ischia tenha sido, durante muito tempo, um refúgio secreto para os próprios italianos. Imagine um lugar onde rochas de granito se elevam de lagoas turquesa, palmeiras balançam sobre praias de areia fina e o tempo desacelera para um ritmo tropical. Isso são as Seychelles, um arquipélago de sonho de 115 ilhas espalhadas pelo Oceano Índico, a nordeste de Madagascar. Estas ilhas são o epítome de uma escapada tropical. As ilhas interiores, como Mahé, Praslin e Ladig, exibem florestas tropicais exuberantes, recifes de coral e praias perfeitas de cartão postal, especialmente Anse-Source d'Argent, frequentemente nomeada entre as mais belas do mundo. O Vallée de Mai, em Praslin, é um patrimônio mundial da Unesco, lar da rara palmeira coco de mer e dos papagaios pretos endêmicos. Historicamente desabitadas até o século XVIII, as Seychelles tornaram-se um caldeirão de culturas africana, francesa e indiana. Hoje, são um refúgio para o ecoturismo e a conservação marinha. Imagine uma terra onde as estradas desaparecem e tribos ancestrais vivem intocadas pelo tempo. Kaokoland, Namíbia, no remoto canto noroeste do país, é um dos últimos verdadeiros desertos da África. Esta árida extensão se estende entre a Costa dos Esqueletos e a fronteira angolana, onde montanhas ocres encontram leitos de rios secos que florescem com vida após chuvas raras. Seus habitantes mais icônicos são o povo Himba, uma tribo seminômade conhecida por seus penteados elaborados, pele vermelho ocre e resiliência em duras condições desérticas. Visitar suas aldeias oferece um raro e respeitoso vislumbre de costumes antigos, ainda praticados hoje. Você também encontrará elefantes e girafas adaptados ao deserto, vagando livremente pelo terreno selvagem. As cataratas Epupa, no rio Cunene, criam um oásis inesperado, uma cascata rugindo emoldurada por árvores de baobá. A vida selvagem vagueia sem restrições, e os pôres do sol aqui pintam o deserto em tons de cobre e ouro. Não há Wi-Fi, nem calçada, nem cercas, apenas poeira, silêncio e a sensação de retroceder séculos no tempo. Kaokoland não recebe a todos, mas para aqueles que entram com humildade, revela uma das almas mais brutas e raras da Terra. Pode um país medir o sucesso pela felicidade em vez da riqueza? O Butão ousa responder que sim. O Butão, aninhado no leste dos Himalaias, entre a Índia e a China, é um reino onde picos cobertos de neve, mosteiros antigos e florestas densas se encontram com um modo de vida profundamente espiritual. É o único país do mundo a priorizar a felicidade nacional bruta em vez do produto interno bruto. A capital, Thimphu, é uma mistura de tradição e modernidade, mas o coração do Butão reside em lugares como Paro e Punakha. Aqui, você encontrará o mosteiro Ninho do Tigre na encosta do penhasco, situado a 3.000 metros acima do vale, parecendo flutuar entre a terra e o céu. O Butão tem políticas de turismo rigorosas para preservar a sua cultura e o seu ambiente. Sem semáforos, sem sacos de plástico, mas com infinitas bandeiras de oração, a esvoaçar na brisa da montanha. Um facto pouco conhecido: a Constituição do país exige que 60% da sua terra permaneça florestada para sempre. O Butão não é apenas um destino, é uma filosofia em movimento. Imagine um lugar onde arranha-céus de vidro espelham montanhas verdejantes e exuberantes, e templos sussurram histórias ao lado de ruas iluminadas por neon. É fantasia? Não. É Hong Kong, China. Empoleirada na costa sul da Ásia, esta região administrativa especial
deslumbra com seu contraste impressionante entre modernidade e tradição. Comece com o Pico Victoria, o ponto mais alto da cidade, oferecendo uma vista panorâmica do horizonte emoldurada pelo Mar da China Meridional. Mergulhe na agitação elétrica de Mongkok ou perca-se nos mercados de rua do Temple Street Night Market. Descubra a calma espiritual no Templo Menmo, onde o incenso serpenteia pelas vigas ancestrais. Historicamente, uma mistura da herança chinesa e do legado colonial britânico, Hong Kong funde o Oriente e o Ocidente com elegância. Os habitantes locais bebem chá com leite e praticam o Feng Shui, enquanto marcas de luxo se erguem sobre casas de chá centenárias. Sabia que a cidade ostenta mais arranha-céus do que qualquer outra no mundo? A magia de Hong Kong reside precisamente nesse contraste, um paradoxo vivo suspenso entre o passado e o futuro. E se você pudesse ficar no topo de uma montanha, observar dois oceanos se encontrarem e sentir o pulso da alma mais meridional da África? A cidade do Cabo, na África do Sul, está localizada na ponta sudoeste do continente africano, aninhada entre o Oceano Atlântico e cadeias de montanhas dramáticas. Seu ponto de referência mais icônico, a Table Mountain, Montanha da Mesa, domina o horizonte e oferece vistas panorâmicas que parecem quase pintadas. Uma curta viagem de carro leva você ao Cabo da Boa Esperança, onde o continente encontra o mar em um abraço natural de tirar o fôlego. Cidade do Cabo combina a herança colonial holandesa, bairros vibrantes e modernidade de ponta. As casas coloridas de Bokap contam histórias da cultura malaia do Cabo. Enquanto a Ilha Robben testemunha a resiliência de Nelson Mandela, a cidade pulsa com música, arte de rua e ricas tradições enraizadas na diversidade. Você sabia que a cidade do Cabo possui um dos reinos florais mais ricos da Terra? É o lar de mais de 9.000 espécies de plantas, muitas encontradas em nenhum outro lugar. Quer esteja saboreando vinho em Stellenbosch ou observando pinguins na Boulders Beach, a cidade do Cabo é um mosaico vívido e inesquecível de paisagens e história. E se uma cidade pudesse permitir que você experimentasse o mundo inteiro em uma única tarde? Toronto, no Canadá, não é apenas a maior cidade do país, é um dos centros urbanos mais diversos do planeta. Localizada nas margens do Lago Ontário, esta metrópole extensa é um mosaico de culturas, línguas e culinárias, todas entrelaçadas em um horizonte elegante, dominado pela icônica Torre CN. Passei por bairros como Kensington Market, Greektown, Little Italy e Chinatown, cada um com seu próprio ritmo e sabor. Visite o Royal Ontario Museum para ver tesouros globais, ou explore as coleções contemporâneas ousadas da Art Gallery of Ontario. Um passeio de ferryboat até as ilhas de Toronto oferece vistas do horizonte e acalma a beira-mar a poucos minutos do centro da cidade. Toronto é também uma cidade de festivais. Do Caribbean Carnival a Nuit Blanche, celebra a cultura durante todo o ano. É onde os arranha-céus encontram as casas geminadas vitorianas, onde o xarope de Acer encontra o shawarma de rua. Esta cidade não mistura culturas, permite que brilhem lado a lado em glorioso contraste. Você acha que a natureza não pode mais te surpreender? Então, você não viu Tsindi de Bemará, no oeste de Madagascar, uma floresta de pedra que parece pertencer a outro planeta. Agulhas de calcário imponentes se elevam em ondas irregulares, formando uma das paisagens mais surreais da Terra. Esculpido ao longo de milênios pela água e pelo vento, este labirinto de picos afiados e desfiladeiros profundos é um patrimônio mundial da Unesco e uma das regiões mais protegidas de Madagascar. A área de Big Tsing é a maior floresta de pedra do mundo. Os visitantes podem percorrer pontes suspensas sobre penhascos afiados como lâminas e espremer-se por fendas não mais largas que seus ombros. Espécies raras como o sifaca de Decken e o lêmure desportivo de Ankarana habitam aqui, adaptadas à vida entre as rochas. Lendas locais contam sobre espíritos que habitam a rocha, e o silêncio entre as agulhas apenas amplifica essa sensação de mistério.
Alguma vez sonhou em estar debaixo de um céu tão claro que parece estar a cair nas estrelas? No Lago Tekapo, o universo abre-se verdadeiramente acima de si. O Lago Tekapo, na Nova Zelândia, fica no coração da Ilha do Sul, ladeado pelos Alpes do Sul e parte da reserva de céu escuro de Aoraki Mackenzie, um dos melhores locais do mundo para observar as estrelas. A tonalidade turquesa surreal do lago provém da farinha glacial suspensa nas suas águas. A Igreja do Bom Pastor, empoleirada na margem do lago, é um ícone de cartão postal. Na primavera, campos de tremoços floridos transformam a orla em um festival de roxos e rosas. O Observatório Mount John, nas proximidades, convida os visitantes a explorar o cosmos através de telescópios de classe mundial. Culturalmente, a área mistura lendas maori com o espírito pioneiro da Nova Zelândia. O nome do lago vem de Takapo, que significa partir às pressas à noite, impregnado na mitologia local. Um fato notável: em noites claras, a Via Láctea se estende pelo céu como uma fita pintada, sem poluição luminosa, sem ruído, apenas o silêncio do ar alpino e estrelas mais brilhantes do que você jamais imaginou ser possível. E se você pudesse estar no topo da inspiração para um mundo perdido, uma montanha tão antiga que antecede os próprios continentes? Bem-vindo ao Monte Roraima. O Monte Roraima, Venezuela, ergue-se na tríplice fronteira da Venezuela, Brasil e Guiana, parte do lendário Escudo da Guiana. Esta montanha de mesa, ou Tepuy, eleva-se a quase 2.800 metros de altura, com falésias íngremes e um cume plano frequentemente envolto em nuvens. A caminhada até o topo do Roraima é uma jornada surreal através da floresta tropical, rios e formações rochosas de outro mundo. No topo, descubra paisagens alienígenas, plantas carnívoras e torres de pedra esculpidas por milênios de chuva e vento. Para o povo Pemon, Roraima é sagrado, o toco de uma árvore poderosa que outrora continha todos os frutos do mundo. O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, foi diretamente inspirado por este lugar, imaginando dinossauros no topo de seu planalto remoto. Uma verdade fascinante: aproximadamente 70% da vida vegetal de Roraima é endêmica, encontrada em nenhum outro lugar da Terra. Isto não é apenas uma montanha, é uma cápsula do tempo do passado distante da Terra. Você já se deparou com uma cidade onde torres góticas se erguem ao lado de curvas Art Nouveau e sem multidões de turistas? Žilina, Eslováquia, é essa rara joia centro-europeia. Situada perto das fronteiras da Polônia e da República Tcheca, é uma cidade de colinas verdes, história e harmonia arquitetônica. No seu centro está Mariansky na Meste, uma praça medieval onde fachadas pastel e arcadas cobertas criam um ritmo tranquilo. Cafés espalham-se pelos paralelepípedos, intocados pela pressa. Perto dali fica o castelo de Budatin, datado do século XIII. Outrora, uma fortaleza fluvial, agora eleva-se serenamente acima do Vágar, abrigando um raro museu de arte em arame dentro de suas paredes históricas. Žilina equilibra o charme do velho mundo com a vibração moderna, enquanto a vida universitária insufla energia jovem nas suas ruas tranquilas. Uma capital esquecida de elegância e perfeita quietude. E se uma cidade inteira parecesse uma paleta de aquarela derramada, tons de rosa, azul e amarelo caindo por um cânion? Guanajuato, México, é uma joia colonial no coração do país, construída nas encostas das colinas, com túneis serpenteando por baixo e vielas sinuosas por cima. Como patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ela encanta com sua estrutura labiríntica e alma boêmia. O Teatro Juárez, uma maravilha arquitetônica, funciona como um farol da identidade artística de Guanajuato. Com suas colunas neoclássicas e interior mourisco, ele cedia festivais internacionais como o Cervantino, transformando a cidade na capital cultural do México a cada outono. O Calejón del Beso, Beco do Beijo,
É um beco minúsculo, tão estreito que os amantes podem se beijar através das varandas. É envolto em lenda romântica e uma visita obrigatória para casais que querem o seu amor abençoado pela tradição. Fundada na prata, Guanajuato ainda ostenta vestígios da sua herança mineira, com estradas subterrâneas e o sinistro Museu das Múmias. As suas colinas oferecem vistas panorâmicas, enquanto a música mariachi e os trovadores estudantis preenchem as ruas de pedra com um charme intemporal. Imagine um lago tão calmo que sua superfície espelha o céu. E no meio, uma ilha minúscula coroada com uma igreja de conto de fadas. Onde fica essa paisagem de sonho? É o Lago Bled, na Eslovênia. Uma joia escondida nos Alpes Julianos da Europa Central. Cercado por colinas arborizadas e dominado por um castelo medieval no penhasco, Bled é como uma página de um livro de histórias antigo. A principal atração do lago é a Ilha de Bled, acessível apenas por barcos tradicionais de madeira chamados plétina. Aqui, os visitantes tocam o sino da igreja e fazem um desejo, um costume secular ligado ao amor e à fortuna. Erguendo-se acima do lago está o Castelo de Bled, oferecendo vistas deslumbrantes e um vislumbre da história eslovena que remonta a 1004. O Lago Bled não é apenas um cartão postal, é uma tradição viva. Os eslovenos afluem aqui durante todo o ano, desde os banhos de verão até a patinação no gelo, no lago congelado no inverno. E não vai embora sem experimentar o lendário bolo de creme de Bled, uma sobremesa local que é quase tão icônica quanto a própria ilha. Acha que Bali é o paraíso? Espere até pegar um barco e cruzar as ondas para chegar a Nusa Penida, onde os sonhos insulares do Instagram ganham vida. Nusa Penida, Indonésia, é uma ilha acidentada e encantadora, localizada na costa sudeste de Bali. Menos desenvolvida e mais bruta do que sua famosa vizinha, oferece falésias espetaculares, lagoas cristalinas e praias secretas que parecem ter sido esculpidas pelos próprios deuses. O ponto icônico da ilha, Kelling King Beach, é famoso pela sua falésia em forma de T-Rex e pelas águas turquesa que se chocam contra a areia branca e pura. Perto dali, Angels Billabong e Broken Beach são piscinas oceânicas naturais incrustadas em rocha vulcânica, oferecendo uma mistura irreal de serenidade e poder. Apesar de sua crescente popularidade, Nusa Penida ainda mantém um ritmo mais lento. Templos hindus pontilham a ilha, como o Goa Giri Putri, envolto em cavernas, e os moradores locais vivem em harmonia com o ritmo do mar e da terra. A vida marinha também prospera aqui. Raias manta e recifes de corais vibrantes aguardam mergulhadores e praticantes de snorkel. Não é o lugar mais fácil de se alcançar, mas talvez seja isso que mantém a sua magia intacta. Sem carros, sem pressa. Apenas canais sussurrantes, pitorescos telhados de colmo e barcos deslizando como gôndolas em um sonho. Giethoorn, localizada na província holandesa de Overijssel, é frequentemente chamada de Veneza do Norte, mas, ao contrário de Veneza, oferece pura paz. Aqui, as vias navegáveis substituem as estradas, e o principal meio de transporte são os barcos silenciosos que flutuam em silêncio pelas casas de campo, com detalhes florais. A vila é entrelaçada com mais de 170 pontes de madeira que se arqueiam sobre canais suaves. Alugue um barco ou ande de bicicleta ao longo da beira da água e você sentirá como se o tempo tivesse parado. O charme é orgânico, sem armadilhas para turistas, apenas natureza e nostalgia. Originalmente colonizada por colhedores de turfa, Giethoorn cresceu em torno de seus canais, e suas casas com telhados de colmo permaneceram praticamente inalteradas por séculos. Curiosidade, existe uma regra local. Se você não sabe jardinagem, não se mude para cá. Em Giethoorn, cada floreira é arte, e cada curva no canal revela um novo momento de cartão postal. Alguma vez você já entrou em uma cidade e sentiu como se tivesse entrado em uma pintura renascentista? Essa é Florença, onde cada pedra respira arte. Florença, Itália,
é a capital da Toscana e situa-se graciosamente às margens do rio Arno. Cercada por colinas cobertas de vinhedos, esta joia do centro da Itália é considerada o berço do Renascimento. A cidade é uma obra-prima em si. A Catedral de Florença, Duomo, com sua imponente cúpula de Brunelleschi. A Galeria Uffizi, que alberga o Nascimento de Vênus, de Botticelli, e o David, de Michelangelo, na Galeria dell'Accademia. A Ponte Vecchio oferece uma combinação única de arquitetura e patrimônio da ourivesaria. Culturalmente, Florença moldou a arte, a filosofia e a política ocidentais. A família Medici transformou-a num berço de inovação, atraindo Leonardo da Vinci, Galileu e Maquiavel. Detalhe curioso: os habitantes locais ainda bebem das fontes públicas medievais e pode-se assistir a oficinas de artesãos seculares, onde o couro, o papel e os perfumes ainda são feitos à mão, tal como eram há 500 anos. Como uma cidade próspera onde tempestades violentas e crocodilos dominam, Darwin, no extremo norte da Austrália, é tropical, ousada e diferente de qualquer outro lugar. Seus céus se fendem com relâmpagos, seus mercados cheiram a especiarias e mar, e sua gente vive perto tanto da natureza quanto do mito. Mindil Beach Market é o ritual do pôr do sol de Darwin. Enquanto as barracas de comida chiavam e artistas locais se apresentam, a multidão se reúne para assistir ao sol cair no oceano. É um banquete para os sentidos, desde macarrão tailandês até artesanato indígena, tudo banhado em ouro. Pouco fora de Darwin fica Litchfield, cachoeiras, piscinas naturais e caminhos de terra vermelha através de mata antiga. Nade sob as cachoeiras de Wang ou descanse no riacho Florence. É bruto, real e surpreendentemente intocado. Um refúgio selvagem ainda ao alcance. E se uma capital se parecesse com uma pintura em aquarela, calma, elegante e espalhada por ilhas? Bem-vindos a Estocolmo, Suécia, um lugar onde a natureza e o design existem em perfeita harmonia. Distribuída por 14 ilhas na orla do Mar Báltico, Estocolmo é tanto um refúgio sereno quanto um centro cultural. Passei por Gamla stan, o coração medieval da cidade, com vielas de paralelepípedos, fachadas ocres e o Palácio Real. Atravesse para Djurgården, lar do Museu Vasa, onde um navio de guerra perfeitamente preservado do século XVII conta uma dramática história marítima. O Museu ABBA e o Museu do Prêmio Nobel adicionam um toque moderno à história. Enraizada na herança viking e moldada por séculos de inovação, Estocolmo combina o minimalismo nórdico com a tradição régia. É uma cidade onde as estações de metrô são galerias de arte subterrâneas e a sustentabilidade é um modo de vida. Conhecida como a Veneza do Norte, Estocolmo não é apenas bonita, é profundamente habitável, poética e silenciosamente cativante. Elevando-se abruptamente da região selvagem, desolada e cor de ferrugem da península do Sinai, o Monte Sinai é mais do que apenas um pico, é uma peregrinação. Reverenciado no judaísmo, cristianismo e islamismo, acredita-se que esta montanha lendária seja o local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Escalar o Monte Sinai no escuro para assistir ao nascer do sol é uma experiência inesquecível. Quando a aurora rompe sobre os picos de granito irregulares, o deserto brilha em tons de ouro e rosa. Um momento de silêncio e admiração que atrai peregrinos e aventureiros. Na base da montanha encontra-se o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos mosteiros cristãos do mundo, em atividade desde o século VI. Sua biblioteca abriga manuscritos e ícones antigos, e a sarça ardente, segundo a tradição, ainda cresce em seus terrenos. Seja atraído pela fé, pela história ou pela pura beleza natural, o Monte Sinai oferece uma tranquilidade espiritual incomparável. O terreno austero, o silêncio profundo e o simbolismo poderoso fazem com que cada passo na trilha rochosa pareça parte de uma jornada maior.
Já sonhou em flutuar sobre paisagens lunares em um balão de ar quente ao nascer do sol? Esse sonho vive na Capadócia. A Capadócia, na Turquia, fica no coração da Anatólia Central, uma terra esculpida por erupções vulcânicas, vento e tempo. O resultado? Uma região surreal de chaminés de fadas, habitações em cavernas e vastos vales que parecem outro planeta. Do Parque Nacional de Göreme aos Vales Rosa e do Amor, cada trilha parece de outro mundo. Sob a superfície, civilizações antigas talharam cidades subterrâneas como Derinkuyu e Kaymakli, lugares onde milhares viveram outrora, escondidos de invasores. Acima, igrejas com séculos de idade estão gravadas na rocha macia, seus afrescos ainda vívidos com contos bíblicos. O que torna a Capadócia verdadeiramente inesquecível é o seu ritual do amanhecer. Centenas de balões de ar quente a subir para o céu. Sabia que este é um dos locais de balonismo mais consistentes na Terra, devido aos seus ventos calmos? Observar o céu a florescer com cor enquanto o sol toca as torres de pedra é uma cena que nenhuma câmera consegue capturar na totalidade. Será que uma única montanha pode abrigar a maior caldeira vulcânica do mundo e ser tão exuberante que dá origem a cachoeiras, café e lendas antigas? Monte Elgon, Uganda. Situado na fronteira entre Uganda e Quênia, este vulcão extinto em escudo é uma das joias mais subestimadas da África Oriental. Erguendo-se a mais de 4.300 metros, possui a maior caldeira vulcânica intacta do mundo, uma extensão de outro mundo de pastagens, fontes termais e imponentes falésias. As encostas da montanha são cobertas por florestas montanhosas, onde macacos colobos saltam entre figueiras e elefantes, escavam cavernas de sal. Sipi Falls, um trio de cachoeiras dramáticas que descem pelas colinas, tornou-se um amado centro de caminhadas e aventura. Os moradores locais acreditam que a montanha já foi o lar de Mazaba, um espírito poderoso e ancestral. Ainda hoje, o povo Badiçu realiza aqui o ritual de circuncisão Imbalu, um antigo rito de passagem ao som de tambores rítmicos e celebração comunitária. O Monte Elgon é um reino de contraste, antigo, espiritual, repleto de vida, onde a natureza, o mito e a cultura florescem no berço de um antigo vulcão. E se a gravidade pausasse e as rochas começassem a dançar no ar? Bem-vindos ao Parque Nacional de Artes. Localizado no leste de Utah, Estados Unidos da América, esta paisagem desértica surreal exibe mais de 2.000 arcos de arenito naturais, a maior concentração do mundo. Formações rochosas vermelhas curvam-se, torcem-se e equilibram-se de forma impossível contra céus azuis brilhantes. O parque situa-se no Planalto do Colorado, moldado ao longo de milhões de anos pelo vento, gelo e erosão. Marcos como o Delicate Arch, uma maravilha natural independente, e o Landscape Arch, mais longo que um campo de futebol americano, desafiam a lógica e a expectativa. Fiery Furnace, Devil's Garden e Balanced Rock oferecem cada um sua própria beleza alienígena. Arches possui um profundo significado ancestral para tribos nativas americanas, incluindo os povos Ute e Paiute. Petróglifos permanecem gravados nas paredes dos cânions, ecoando histórias antigas. A região brilha ao nascer e pôr do sol. E quando a noite cai, a Via Láctea se derrama pelo céu em um dos locais de observação de estrelas mais nítidos da América. Isto não é apenas um parque nacional, é a natureza esculpindo o impossível e convidando você a caminhar através do tempo. E se os contos de fadas tivessem uma pátria? Florestas densas, igrejas de madeira e picos envoltos em névoa. Bem-vindos aos Cárpatos. Os Montes Cárpatos da Ucrânia estendem-se ao longo da fronteira ocidental do país. Um vasto reino de natureza intocada, folclore e tradições seculares. É uma das últimas fronteiras selvagens da Europa. Esta região é um santuário de ar com aroma de pinho,
prados alpinos e uma herança profundamente enraizada. Vilarejos como Yaremchi e Verkhovina preservam a cultura Hutsul, conhecida por sua música, artesanato em madeira e conexão espiritual com a terra. Igrejas de madeira, muitas delas, listadas pela Unesco, elevam-se graciosamente das colinas. Trilhas de caminhada serpenteiam por florestas onde ursos, lobos e linces ainda vagam. Hoverla, o pico mais alto da Ucrânia, oferece vistas panorâmicas que parecem pintadas a óleo. No inverno, Bukovel se transforma em uma estação de esqui de primeira linha. No verão, a natureza reina. Os Cárpatos oferecem paz sem requinte, o tipo de serenidade que não precisa de luxo para se sentir rica. Aqui, as montanhas falam suavemente, e aqueles que as ouvem carregarão o seu eco para sempre. E se a aventura, a cultura e a serenidade se encontrassem todas na base de picos cobertos de neve, onde minaretes se erguem ao lado de casas de campo russas e lagos alpinos brilham como vidro? Karakol, Quirguistão. Aninhada na borda oriental do lago Issyk-Kul e no sopé das montanhas Terske e Alatau, Karakol é uma porta de entrada para algumas das paisagens mais deslumbrantes da Ásia Central. Os trekkers vêm pela lendária Lago Alakul, uma joia turquesa empoleirada no alto entre geleiras, e pelas trilhas acidentadas do Vale Jirgalan. Mas Karakol é mais do que apenas aventura. As suas ruas contam uma história de herança diversificada. Mesquitas Dungan em estilo chinês, catedrais ortodoxas russas e casas de madeira da era colonial coexistem em tranquila harmonia. Fundada por exploradores czaristas, enriquecida por refugiados Dungan e abraçada por tradições nômades kirguizes, a cidade pulsa com complexidade cultural. Não deixe de visitar o mercado de gado de domingo, onde a troca e a brincadeira preenchem o ar da manhã. Karakol é onde histórias da Rota da Seda ecoam através de picos nevados. Autêntica, comovente e feita para o andarilho de coração. No coração da Ásia Central, rodeado por picos cobertos de neve, encontra-se o Lago Issyk-Kul, o lago quente que nunca congela, mesmo no auge do inverno. A mais de 1.600 metros acima do nível do mar, este lago alpino é tanto uma maravilha natural quanto uma encruzilhada cultural da Rota da Seda. A cidade turística de Chopon-Ata oferece praias, sanatórios da era soviética e um museu ao ar livre com petróglifos que remontam a milhares de anos, vestígios de citas, turcos e outros povos antigos que por ali passaram. À volta do lago, pode alojar-se em iurtas tradicionais, provar leite de égua fermentado, cumes e andar a cavalo pelas vastas paisagens de estepe. É um vislumbre da vida nômada inalterada há séculos. Issyk-Kul combina beleza natural bruta com um misticismo tranquilo, um lugar onde a água turquesa encontra montanhas geladas e antigas lendas da Rota da Seda parecem emergir da névoa. É um refúgio pacífico que também sugere antigos segredos ainda enterrados sob a superfície cintilante do lago. E se você pudesse caminhar por uma cidade feita de areia, congelada no tempo por séculos? Ait Ben Haddou, Marrocos, é um exemplo impressionante de arquitetura de barro, uma aldeia fortificada que surge como uma miragem da borda do Saara. Localizado ao longo da antiga rota de caravanas entre o Saara e Marrakech, este patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, é um labirinto de casbás de tijolo vermelho, becos sinuosos e torres desmoronando. Construída inteiramente de tijolos de barro, a aldeia se mistura perfeitamente com as colinas ocre ao seu redor. Ait Ben Haddou serviu de cenário para inúmeros filmes, de Gladiador a Game of Thrones, mas sua verdadeira magia reside em seu silêncio. Entre, e você ouvirá o vento ecoar através de séculos de histórias. Ainda lar de algumas famílias berberes, permanece um museu vivo.
um testemunho do passado multifacetado de Marrocos, de impérios almorávidas a mitos de Hollywood. Visitar aqui é como entrar em uma pintura cozida pelo sol e moldada pelo tempo. Será um lago ou um espelho para os deuses? E se eu lhe dissesse que ainda há pessoas vivendo em ilhas flutuantes ali? O Lago Titicaca, situado no alto dos Andes, entre o Peru e a Bolívia, é o lago navegável mais alto da Terra, brilhando a 3.812 metros acima do nível do mar. Não é apenas uma massa de água, é um berço da mitologia inca e da cultura viva. A sua característica mais cativante? As ilhas flutuantes Urus, tecidas à mão com juncos de totora por comunidades indígenas que vivem nelas há gerações. Barcos, casas e até escolas aqui sobem e descem com a respiração do lago. Do lado boliviano, acredita-se que a Isla del Sol seja o berço do deus Sol na lenda inca. Trilhas cruzam ruínas antigas e encostas de colinas em socalcos, com vistas que parecem esculpidas em um mito. As tradições Quechua e Aimará permanecem fortes, desde os tecidos trançados até as cerimônias místicas. Ao amanhecer, quando o lago se transforma em ouro vítreo, é fácil acreditar que os deuses ainda caminham por estas margens. Você já ouviu falar das cidades movimentadas e das baías esmeralda do Vietnã? Mas e se o paraíso estiver escondido mais longe da costa, onde areias brancas encontram picos cobertos pela selva e tartarugas retornam sob o luar? Ilhas Con Dao, Vietnã. Localizado no Mar da China Meridional, este remoto arquipélago flutua ao largo da costa sudeste do Vietnã, envolto em florestas densas, recifes de coral e uma história assustadora. A ilha principal, Con Son, é a maior e a mais visitada, mas ainda assim permanece agradavelmente pouco lotada. Aqui, você encontrará praias intocadas, como Dam Trao e Bai Nhat, emolduradas por falésias dramáticas e água turquesa. Trilhas para caminhadas serpenteiam pelo exuberante Parque Nacional de Con Dao. Lar de esquilos pretos raros, macacos e tartarugas marinhas que fazem seus ninhos tranquilamente nas margens à noite. Outrora conhecido como Inferno na Terra, devido ao seu sistema prisional da era colonial, o passado sombrio de Con Dao contrasta com o seu presente sereno. Os visitantes podem visitar a histórica prisão de Con Dao e as gaiolas de tigre, obtendo informações sobre o movimento de resistência do Vietnã. As ilhas continuam sendo um dos últimos grandes refúgios intocados do Sudeste Asiático, autênticas, genuínas e inesquecíveis. E se uma antiga cidade mineira se tornasse uma tela de murais, cavernas e café? Ipó, no estado de Perak, no oeste da Malásia, está envolvida em colinas kársticas e nostalgia colonial. Outrora próspera com estanho, é agora conhecida por seus cafés modernos, cavernas-templo e comida que rivaliza com a de Penang. O encanto aqui é sutil, ele paira no ar. Kek Lok Ton é um templo escondido dentro de uma caverna de calcário. Passando pela entrada imponente, jardins florescem sob a pedra que goteja, e budas dourados brilham sob a luz filtrada. É tranquilo, sagrado e de outro mundo, um santuário esculpido pelo tempo. Concubine Lane conta sussurros do passado. Outrora, o refúgio escondido de magnatas e amantes, agora transborda com lojas boutique e cafés vintage. Estreita, movimentada e cheia de sabor, é onde velhas histórias encontram nova vida. Alguma vez você já mergulhou em águas tão luminosas e azul-leitosas que juraria terem sido pintadas por um sonho? A Lagoa Azul, na Islândia, é um spa geotérmico localizado em um campo de lava na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, a apenas um curto trajeto de carro de Reykjavik. Alimentada por águas ricas em minerais das profundezas da Terra, esta piscina surreal permanece a uma temperatura suave durante todo o ano, mesmo quando a neve dança pela paisagem vulcânica negra circundante.
Isto não é apenas uma bela fonte termal. Disse que a sílica, as algas e os minerais da lagoa oferecem benefícios terapêuticos para a pele. O vapor sobe em nuvens espessas e etéreas, criando um ambiente de outro mundo diferente de qualquer outro na Terra. Embora feita pelo homem, a Lagoa Azul harmoniza-se com o terreno bruto e intocado da Islândia e incorpora a alma geotérmica da ilha. É um lugar de contrastes, calor e gelo, quietude e intensidade. Dica: visite ao crepúsculo, quando os céus em tons pastel se misturam com a água brilhante, e você se sentirá como se estivesse flutuando entre duas dimensões. Acha que o paraíso é um mito? Então nunca viu um penhasco de calcário mergulhar em águas esmeraldas, enquanto vagalumes dançam sobre um rio na selva. Palawan, Filipinas, é um paraíso tropical na parte ocidental do arquipélago, muitas vezes apelidado de a última fronteira das Filipinas. El Nido e Coron são as joias aqui, com falésias kársticas, lagoas escondidas e locais de mergulho com destroços que parecem ter saído de um conto de fadas. O rio subterrâneo de Puerto Princesa, um patrimônio mundial da Unesco, estende-se por mais de 8 quilômetros através de um sistema de cavernas que se abre diretamente para o mar. Palawan é rica em biodiversidade, tanto acima quanto abaixo da água. Comunidades indígenas como a Tagbanwa têm protegido estas terras por séculos. Apesar de sua crescente popularidade, grande parte de Palawan permanece selvagem e intocada. Curiosidade: Palawan foi nomeada a melhor ilha do mundo diversas vezes por publicações de viagens, por um bom motivo. E se uma cidade pudesse dar a sensação de entrar num globo de neve, mesmo no verão? Colmar, na França, está localizada na Alsácia, perto da fronteira alemã, e combina a elegância francesa com o encanto de um livro de contos. Situada na rota dos vinhos da Alsácia, está rodeada por vinhedos ondulantes e emoldurada pelos Montes Vosges. O seu centro histórico parece intocado pelo tempo, com casas de enxaimel, becos de paralelepípedos e varandas repletas de flores que transbordam de cor. O bairro cortado por canais, conhecido como La Petite Venise, Pequena Veneza, é particularmente encantador, onde barcos semelhantes a gôndolas deslizam silenciosamente sob antigas pontes de pedra. Colmar tem sido há muito tempo uma encruzilhada cultural. Influências alemãs, francesas e suíças encontram-se aqui, e essa mistura é sentida em tudo, desde a arquitetura até a culinária com chucrute. Um dos seus filhos mais orgulhosos foi Auguste Bartholdi, o escultor da Estátua da Liberdade. A casa onde passou a infância é agora um museu. Visitar Colmar é como entrar numa pintura, um lugar onde cada canto parece ter sido arranjado pela mão de um artista. A cidade de Corfu não é uma capital típica de ilha grega, com fortalezas venezianas, arcadas francesas e campos de cricket britânicos. Parece mais um cenário de palco mediterrâneo do que um destino de sol e areia. Situada na ilha Esmeralda de Corfu, esta cidade é elegante, excêntrica e infinitamente encantadora. A velha fortaleza, guardando a entrada leste do porto, oferece vistas espetaculares e um passeio por séculos de obsessão estratégica. Abaixo dela fica a Espianada, a maior praça da Grécia, ladeada por colunatas ao estilo parisiense e cafés sombreados. É onde os gregos fazem o seu passeio noturno e onde o passado paira educadamente na brisa. O Liston, com suas galerias em arco, parece saído diretamente da França do século XIX. Mas, ao entrar no Campiello, as vielas emaranhadas da cidade antiga, encontrará roupa a esvoaçar sobre as pedras, moradores a conversar das varandas e o eco tênue de uma área italiana. A cidade de Corfu é ao mesmo tempo régia e rústica. Mais do que apenas pitoresca como um postal, a cidade de Corfu é um mosaico vivo de culturas mediterrânicas. Uma cidade onde sinos ortodoxos e catedrais católicas coexistem, onde o licor de kumquat se encontra com o meze grego e onde cada canto em ruínas esconde uma história.
é a Europa, com um toque de travessura jônica. E se as 1001 Noites fossem reais, e você pudesse caminhar por seus cânions dourados e sulks antigos? Omã, na ponta sudeste da Península Arábica, é uma terra onde a areia encontra o mar e a lenda encontra a realidade. Ao contrário de seus vizinhos mais extravagantes, Omã preserva sua herança, de fortes em ruínas a vilarejos atemporais aninhados em oásis de tamareiras. As areias de Uarribá estendem-se infinitamente, com as suas dunas a brilharem ao pôr do sol como ouro líquido. No norte, Wadi Shab oferece uma caminhada de conto de fadas, por entre piscinas turquesas e cavernas escondidas. Muscat, a capital, combina mesquitas ornamentadas, estradas à beira de falésias e o aroma dos mercados de incenso que não mudaram em séculos. Omã está profundamente ligado à história marítima. Antigos barcos Dhow ainda navegam pelas suas costas, ecoando o seu passado marítimo. Sabia que as árvores de incenso de Dhofar foram outrora mais valiosas que o ouro? Em Omã, o mistério e a serenidade caminham lado a lado, convidando os viajantes a experimentar a alma do deserto. E se o paraíso tivesse falésias vulcânicas pretas, cachoeiras exuberantes e brisas com aroma de tangerina? Esse lugar existe. Chama-se Ilha de Jeju. A Ilha de Jeju, Coreia do Sul, é uma ilha vulcânica localizada ao largo da costa sul da Península Coreana, no Estreito da Coreia. Formada por erupções antigas, a ilha possui litorais dramáticos, florestas exuberantes e o Monte Hallasan, o pico mais alto da Coreia do Sul e um vulcão adormecido em seu coração. Os destaques da ilha se incluem Seongsan Ilchulbong, Pico do Nascer do Sol, um patrimônio mundial da Unesco que se ergue do oceano como uma fortaleza, e a Gruta de Manjangul, um dos túneis de lava mais longos do mundo. A cascata de Jongbang é uma das raras cascatas que mergulham diretamente no mar. Historicamente, Jeju serviu como um lugar de exílio e mistério. Possui um dialeto e cultura distintos, incluindo as lendárias Haenyeo, mergulhadoras livres que coletam frutos do mar sem equipamentos modernos, preservando tradições matriarcais seculares. Curiosidade: Jeju também é conhecida pelos seus parques temáticos do amor, museus peculiares e milhares de Dol Hareubangs, estátuas de pedra de lava que se acredita protegerem contra espíritos malignos. Consegue passear por um conto de fadas feito de pedra? Em Praga, cada paralelepípedo tem uma lenda para contar. Praga, situada às margens do rio Vltava, é a capital de conto de fadas da Europa Central. Um lugar onde as torres góticas e as fachadas barrocas criam um horizonte como nenhum outro. Conhecida como a Cidade das 100 Torres, parece suspensa entre o mito e a memória. Comece no majestoso Castelo de Praga. Depois atravesse a Ponte Carlos, ladeada por santos silenciosos e embalada por serenatas de músicos de rua. O relógio astronômico da Praça da Cidade Velha ainda toca com um toque medieval, atraindo multidões que olham para cima em admiração. Suba o Morro de Petrin para uma vista panorâmica que se funde em telhados vermelhos e picos de catedrais. O bairro judeu da cidade acrescenta profundidade com séculos de história preservada e locais sagrados. Sabia que? Franz Kafka vagueou por estas mesmas ruas. Praga mantém a sua magia silenciosamente, permitindo que a descubra, camada por camada ancestral. Quer andar descalço por ruas feitas de areia, com flamingos sobrevoando e nenhum carro à vista? Isla Robox, no México, é esse tipo de paraíso. Uma ilha sem carros, onde a tranquilidade reina e a natureza assume o protagonismo. Localizada na costa norte da península de Yucatán, esta ilha pertence à reserva natural de Yumbalam, oferecendo um refúgio para a vida selvagem e para aqueles que buscam uma fuga pura. Suas águas rasas e turquesas abrigam tubarões-baleia de maio a setembro. Nadar ao lado desses gentis gigantes é uma experiência que transforma a vida.
As praias da ilha são macias e intermináveis, alinhadas com redes, barcos de pesca e murais pintados à mão. E à noite, a bioluminescência ilumina as ondas, como estrelas caindo no mar. Holbox mistura a herança maia com o charme caribenho descontraído. Os moradores locais se locomovem de bicicleta ou carrinho de golfe. As ruas são pontilhadas por barracas de ceviche e bares de suco sob palmeiras balançantes. Parece atemporal, intocado. Mais do que um destino, Holbox é um ritmo, lento, sereno e impossivelmente belo. E se a própria terra contasse histórias de clãs, batalhas e lendas ancestrais sussurradas pelo vento? As terras altas da Escócia, na Escócia, são uma das regiões mais assombrosamente belas e historicamente ricas da Terra. Estendendo-se pelo norte da Escócia, as terras altas são uma extensão acidentada de montanhas envoltas em névoa, lagos glaciais e charnecas esmeraldas. Esta paisagem dramática é o lar de Ben Nevis, o pico mais alto do Reino Unido, e o lendário Lago Ness, onde contos de uma criatura misteriosa ainda ondulam pelas águas. Dirigir por Glencoe é como atravessar um sonho cinematográfico. Céus melancólicos, penhascos imponentes e vales impregnados de tragédia e poesia. Culturalmente, as Highlands são o coração da identidade escocesa. O gaélico ainda é falado em algumas aldeias, e os Highland Games, com lançamento de caber e gaitas de foles, celebram tradições transmitidas por séculos. Seja você caminhando pela West Highland Way ou visitando castelos como Eilean Donan, a beleza bruta e a aura mítica da região o deixarão enfeitiçado. Venha pela paisagem, fique pela alma. Queenstown, Nova Zelândia. Aninhada nas margens do lago Wakatipu e embalada pelos picos irregulares das Remarkables, Queenstown é a capital da aventura do Hemisfério Sul. Localizada na Ilha do Sul da Nova Zelândia, oferece uma mistura de esplendor alpino e experiências que bombam a adrenalina. A cidade pulsa com energia. Em um dia, você pode pular de bungee jump da Ponte Kawarau, andar na gôndola Skyline para vistas panorâmicas e degustar vinhos de um vinhedo situado nas colinas do Vale de Gippsland, nas proximidades. Para os amantes da natureza, caminhadas como Ben Lomond ou cruzeiros em Milford Sound revelam uma serenidade de tirar o fôlego. Originalmente um assentamento de mineração de ouro, Queenstown evoluiu para um refúgio cosmopolita nas montanhas. A cidade cedia festivais internacionais de cinema, eventos gastronômicos gourmet e está cercada por paisagens imortalizadas na saga O Senhor dos Anéis. Este é um lugar onde o luxo encontra a natureza selvagem, onde a emoção encontra a serenidade. Uma cidade que promete ação e admiração em igual medida. E se cada passo que você desse fosse através de uma aquarela viva? Bem-vindo ao coração poético da Inglaterra, o Lake District. O Lake District, Inglaterra, está situado no condado noroeste de Cúmbria. Este local, patrimônio mundial da Unesco, é um mosaico de lagos glaciais, colinas verdes ondulantes e picos de montanhas escarpadas, o mais famoso dos quais é Scafell Pike, o pico mais alto da Inglaterra. Os pontos turísticos icônicos incluem o Lago Windermere, o maior lago natural do país, Derwentwater, com os seus reflexos espelhados, e as vistas dramáticas dos cumes de Caitbells, ou Helvellyn. Cabanas de pedra escondidas e bosques antigos pontilham a terra entre a água e o céu. Historicamente, a região está para sempre ligada a poetas românticos como William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, que encontraram inspiração divina nas suas paisagens. Beatrix Potter também preservou grande parte da área através do seu trabalho de conservação. Aqui está um facto curioso. O Distrito dos Lagos inspirou mais pinturas e poemas do que talvez qualquer outro lugar no Reino Unido, e até as suas ovelhas têm estatuto de patrimônio, com a raça Herdwick considerada parte da identidade local.
se você pudesse caminhar por uma cidade onde cada casa parece uma tela, pintada por um sonhador? Guatapé, na Colômbia, é uma explosão visual aninhada nos Andes de Antioquia, a apenas 2 horas de Medellín. Suas casas caleidoscópicas, ruas de paralelepípedos e clima de eterna primavera criam um cenário surreal para cada passo. Aninhada perto de um reservatório artificial, Guatapé é onde a arte encontra a água e a tranquilidade encontra a cor. Suba os 740 degraus de El Peñón de Guatapé, um monólito imponente que perfura o céu. Do topo, um panorama de tirar o fôlego se revela. Centenas de ilhas esmeraldas espalhadas por um reservatório de safira. É uma das vistas mais icônicas da América do Sul e vale a pena cada passo ofegante. Passei pelas ruas vibrantes da cidade, onde cada edifício exibe zócalos, painéis artísticos que contam histórias de herança, sonhos e vida local. Não há dois iguais, transformando cada esquina em uma galeria do folclore colombiano. Guatapé já foi uma aldeia tranquila, mas sua explosão de cores e a beleza surreal do reservatório a transformaram em um refúgio para artistas e andarilhos. Passeios de barco, jet skis e cafés à beira do lago oferecem dias lentos e pitorescos. Curiosidade: a rocha gigante já foi considerada sagrada pelo povo indígena Tahami, muito antes de se tornar um ponto de selfie. Já viu uma cidade onde a chuva pinta os telhados como poesia? Bergen não é apenas molhada, é encantadoramente viva. Bergen, Noruega, está aninhada entre 7 montanhas majestosas e 7 fiordes na costa oeste acidentada da Noruega. Frequentemente chamada de porta de entrada para os fiordes, esta joia marítima combina a natureza selvagem com o charme nórdico. Sua orla, conhecida como Bryggen, é um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Uma fileira de edifícios de madeira coloridos que outrora serviram aos mercadores hanseáticos. De Bergen, os viajantes podem embarcar em jornadas lendárias pelo Nerøyfjord ou Hardangerfjord, maravilhando-se com quedas de água vertiginosas e falésias glaciais. O funicular de Fløibanen leva você acima da cidade para vistas panorâmicas, enquanto ruas de paralelepípedos conduzem a cafés escondidos, mercados de peixe e museus que ecoam a história viking. Apesar da chuva frequente, Bergen pulsa com música, arte e narrativa. Edvard Grieg, o maior compositor da Noruega, chamou esta cidade de lar. Lendas locais sussurram sobre trolls nas colinas e espíritos marinhos nos fiordes. Em Bergen, a névoa não esconde a beleza, ela a revela. Imagine uma cidade onde igrejas brilham com domos dourados, onde picos vulcânicos se elevam ao fundo e onde cada edifício parece um azulejo pintado à mão. Puebla, México, situa-se a sudeste da cidade do México, aninhada entre os vulcões Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Sua mistura de arquitetura barroca, cores vibrantes e rica herança culinária a torna um tesouro cultural. O Zócalo, a praça principal de Puebla, pulsa com vida, rodeado por arcadas coloniais, cafés ao ar livre e a imponente Catedral de Puebla, uma das mais altas da América Latina. À noite, a praça se ilumina com música, fontes e o burburinho das conversas. Não perca a Capilla del Rosário dentro da igreja de Santo Domingo, muitas vezes chamada a 8ª maravilha do mundo, pelo seu interior impressionante de folha de ouro, estuque intrincado e afrescos celestiais. Puebla é também o berço do mole poblano, o icônico molho de chocolate e chile do México. A sua cerâmica talavera, os murais de rua e as reconstituições anuais do 5 de maio apenas aprofundam o seu orgulho local e o seu encanto intemporal. Já se banhou em águas termais do século XVI, enquanto admirava cúpulas barrocas e um horizonte de torres? Apenas Budapeste oferece esse contraste surreal entre passado e presente. Budapeste, Hungria,
está situada às margens do rio Danúbio na Europa Central, unindo as cidades históricas de Buda e Peste. Sua geografia é uma mistura de colinas ondulantes, elegantes avenidas e fontes termais naturais borbulhando sob a superfície. O parlamento húngaro, o castelo de Buda e o bastião dos pescadores definem a sua silhueta gótica e renascentista. As termas Széchenyi e o balneário Gellért oferecem relaxamento atemporal com um toque de grandiosidade. À noite, os ruin bars, no bairro judeu, ganham vida em edifícios degradados e cobertos de arte. Historicamente, Budapeste tem sido uma encruzilhada de impérios, dos romanos aos otomanos, aos Habsburgos. Esse passado multifacetado vive em sua arquitetura, culinária e orgulho cultural vibrante. Um detalhe curioso: a cidade está situada sobre mais de 120 fontes termais, o que a torna uma das principais capitais de spa do mundo. Suas águas curativas estão em uso desde os tempos romanos, tornando o bem-estar uma tradição profundamente enraizada aqui. Você ousaria ficar sobre uma rocha suspensa, sobre um abismo de 1000 metros? Kjeragbolten, na Noruega, desafia você a desafiar a gravidade e o medo. Kjeragbolten, Noruega, é uma rocha glacial encaixada em uma fenda entre duas falésias, pairando sobre o Lysfjord. Não é apenas uma anomalia geológica. É um dos pontos mais fotografados e carregados de adrenalina da Escandinávia. Para chegar à rocha, os viajantes devem percorrer uma trilha desafiadora, que sobe colinas de granito escarpadas, cruza manchas de neve e abraça a borda das falésias. Mas a recompensa é pura emoção. Pisar na rocha é como caminhar para o céu, sem nada além de ar sob seus pés. Além da rocha, o Planalto de Kjerag oferece vistas panorâmicas de fiordes, cachoeiras e picos nevados distantes. É também um ponto de acesso para praticantes de base jumping, que se lançam no abismo. Kjeragbolten não é para os fracos de coração, é para aqueles que buscam admiração, coragem e uma foto épica para provar isso. Uma cidade pode parecer um museu, um jardim e um café, tudo ao mesmo tempo. Amsterdão, nos Países Baixos, é uma cidade de contrastes, vibrante e ao mesmo tempo pacífica, moderna e ao mesmo tempo histórica. Os seus canais, classificados pela Unesco, serpenteiam por bairros encantadores de casas com empena. Ciclistas deslizam por bancas de tulipas e cada rua parece banhada em luz dourada suave. O coração da cidade é um tesouro de arte e arquitetura. O Rijksmuseum abriga as obras-primas de Rembrandt, enquanto a casa de Anne Frank oferece uma reflexão solene. Além dos museus, os mercados de rua fervilham de cor, desde livros antigos a stroopwafels frescos. Faça um passeio de barco ao pôr do sol e observe as pontes da cidade iluminarem-se como lanternas. Amsterdão tem uma história rica como potência comercial e caldeirão cultural. Hoje, prospera como um centro progressista de criatividade e inovação. Os moradores bebem expresso à beira dos canais, leem junto às janelas abertas e pedalam pela vida com elegância casual. Amsterdão não o apressa. Convida-o a demorar-se, a vaguear, a sentir-se em casa. Uma rio pode ser tão claro e verde que se parece com jade líquido. Vale Verzasca não apenas faz a pergunta, ela responde com uma beleza de tirar o fôlego. Vale Verzasca, Suíça. Escondido no cantão meridional de Ticino, este vale alpino é uma obra-prima ítalo-suíça, onde penhascos de granito robustos emolduram um rio cor de jade que corre inacreditavelmente claro, através de ravinas florestadas e vilarejos de pedras sonolentos. A estrela do vale é o rio Verzasca, famoso pela Ponte dei Salti, de arco duplo na vila medieval de Lavertetso. Suas piscinas cor de esmeralda são tão transparentes que você pode ver cada seixo, atraindo os viajantes para banhos refrescantes, saltos de penhasco ousados
e fotografia subaquática. Com raízes que remontam à época romana, o vale é rico em patrimônio cultural. Os habitantes locais ainda falam italiano, e igrejas antigas, vinhas e grotte rústicos, tabernas de pedra, preservam as profundas tradições da região. É uma terra de contrastes tranquilos, selvagem mas pacífica, simples mas cinematográfica. Um lugar onde a natureza sussurra, e caminhos de pedra o conduzem a um sonho alpino intemporal. E se você estivesse sob um penhasco de granito tão imponente que fizesse os arranha-céus parecerem brinquedos? O Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos da América, oferece a natureza em sua forma mais humilde, bruta, colossal e emocionante. Localizado na Serra Nevada da Califórnia, Yosemite abrange mais de 3.000 km² de natureza alpina, mas sua joia da coroa é o Vale de Yosemite. Aqui, os monólitos de granito de El Capitan e Half Dome erguem-se como sentinelas sobre vastas pradarias e florestas de sequoias ancestrais. Yosemite Falls, a cascata mais alta da América do Norte, troveja pelas falésias, enquanto o Lago Espelho reflete picos de montanhas com uma quietude assustadora. Além de suas maravilhas naturais, Yosemite é impregnado de história. Tribos nativas americanas o chamaram de lar por milhares de anos. Mais tarde, tornou-se fundamental para o nascimento do movimento de conservação da América, graças aos esforços de John Muir. Poucos lugares na Terra combinam tamanha força geológica bruta com uma beleza natural serena. Quer um segredo? Visite no início da primavera, quando as cachoeiras rugem e as multidões ainda não chegaram. E se a sua cidade tivesse sido outrora a capital de um vasto império medieval e a sua história ainda se agarrasse às falésias como era? Veliko Tarnovo, muitas vezes chamada de Cidade dos Csares, é a cidade mais dramática da Bulgária, onde antigas fortalezas se situam em cumes acima de rios sinuosos, e ruas calcetadas contam histórias de grandeza, revolução e resiliência. A fortaleza de Tsarevets é a joia da coroa de Veliko Tarnovo, uma extensa fortaleza no topo de uma colina rochosa, que outrora foi lar dos csares búlgaros do Segundo Império. Os visitantes atravessam os portões de pedra, passando por muralhas em ruínas e torres reconstruídas, chegando à Catedral Patriarcal, agora adornada com afrescos ousados e modernistas que recontam o passado turbulento da Bulgária. Esta rua de artesãos conservada é um museu vivo da tradição búlgara. Aqui, ferreiros, oleiros e entalhadores de madeira ainda praticam os seus ofícios e pode tomar café turco em tabernas do século XIX que parecem intocadas pelo tempo. É uma janela para uma Bulgária onde o folclore e o artesanato ainda importam. Veliko Tarnovo é mais do que história. É um lugar de contrastes poéticos. Cafés modernos aninham-se dentro de edifícios da era otomana. Estudantes da universidade local dão à cidade uma efervescência intelectual. E o espetáculo noturno de luzes sobre a fortaleza de Tsarevets lembra-nos. Esta cidade recorda o seu passado, mas ainda está viva, em evolução e discretamente cativante. Já alguma vez sonhou em passear por uma cidade onde os edifícios parecem estar vivos? Barcelona, Espanha, é esse sonho tornado realidade. Abraçando o mar Mediterrâneo, esta capital catalã é uma mistura inebriante de grandeza gótica, praias douradas e criatividade surrealista, ancorada pelo gênio de Antoni Gaudí. A Sagrada Família, ainda em construção após mais de um século, ergue-se como uma catedral viva de renda de pedra. O Parque Güell oferece mosaicos em tons de doces e bancos serpentinos, enquanto a Casa Batlló e a Casa Milà se parecem mais com recifes de coral do que com edifícios. No bairro gótico, becos medievais se abrem para praças ensolaradas, onde guitarras ecoam. Barcelona pulsa com arte, desde apresentações de flamenco até galerias de vanguarda. A cultura catalã é profunda, orgulhosamente intensa
e expressiva em sua comida, língua e tradições. Isto não é apenas uma escapada urbana, é um banquete para os sentidos, onde a imaginação encontra a história em cada esquina. Acredita que uma montanha pode ser sagrada para 4 religiões ao mesmo tempo? O Monte Kailash, no Tibete, eleva-se do planalto árido como uma pirâmide perfeita. Localizado no remoto Tibete Ocidental, não é apenas uma maravilha natural, é um símbolo espiritual reverenciado por hindus, budistas, jainistas e Bon. Peregrinos e viajantes percorrem a cora de 52 quilômetros, uma circunvolução ritualística do pico. O trilho atravessa a passagem de Dol Malá, a 5.630 metros de altitude, e oferece uma beleza intensa em grande altitude. Nas proximidades, o Lago Manasarovar é considerado um dos lagos mais sagrados do mundo. Sua superfície espelhada reflete os cumes nevados e a serenidade espiritual da região. Ninguém jamais escalou o Monte Kailash, não devido à dificuldade, mas por respeito. A crença local sustenta que perturbar o cume traz mau karma. Ele permanece intocado e sagrado. E se você pudesse estar à beira do mundo, onde os ursos polares vagam e o sol não se põe por meses? Bem-vindo a Svalbard, Noruega. Svalbard, Noruega, é um arquipélago ártico remoto, localizado entre a Noruega continental e o Polo Norte. É uma das áreas habitadas mais ao norte do mundo, uma terra de silêncio gelado e natureza selvagem dramática e intocada. Geleiras, fiordes congelados e picos cobertos de neve dominam o terreno, criando uma cena diretamente de um conto de fadas polar. O principal assentamento, Longyearbyen, oferece alojamentos aconchegantes e museus. Mas o verdadeiro atrativo reside além, no Ártico Indomável. Trenó de cães, snowmobile e caminhadas em geleiras são apenas o começo. E para os corajosos, há a chance de testemunhar a beleza assustadora da noite polar ou o sol da meia-noite, dependendo da estação. O status único de Svalbard como zona desmilitarizada e território livre de vistos confere-lhe um curioso caráter internacional. É também o lar do cofre global de sementes, o backup da humanidade para as colheitas do mundo, enterrado profundamente no permafrost. Este não é um lugar para viajantes ocasionais. É para quem busca o silêncio, a natureza selvagem e uma sensação de vida no limite da existência.